Olá, querido estudante! Tudo bem com você? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal é esse. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje, iremos estudar sobre algumas regras de acentuação. Então, vem comigo! Quem aí já ouviu falar dos monossílabos ou monossílabas? Eles fazem parte daquela turma da língua portuguesa que classifica uma palavra de acordo com o número de sílabas. Vem relembrar rapidamente comigo. Quando uma palavra tem duas sílabas, ela é classificada como dissílaba, como no caso da palavra bola. Quando uma palavra tem três sílabas, ela é classificada como trissílaba, como é o caso da palavra bolacha. Quando uma palavra possui quatro sílabas ou mais, ela é classificada como polissílaba, como no caso da palavra cerimônia. Estou ouvindo daqui alguns alunos me perguntando: e onde estão os monossílabos nessa história, professora? Pois é, os monossílabos são justamente a classificação para palavras com apenas uma sílaba. Dando atenção especial aos monossílabos, eles possuem algumas classificações. Uma delas é a classificação tônica. Monossílabos tônicos são... Peraí! Você já ouviu falar dessa palavra tônico? Tônico para a pele, tônico capilar para os cabelos, tônico para as unhas. Tônico está sempre associado a algo forte. Um dos seus significados é o que aumenta a energia ou a vitalidade. E é exatamente o que são os monossílabos tônicos. Monossílabos tônicos são palavras de uma sílaba que apresentam grande intensidade em seu som, mas nem sempre esses monossílabos tônicos são acentuados. Existem umas regrinhas para saber se eles levam acento ou não. Uma dessas regrinhas vamos conhecer hoje. Atenção! Acentuamos os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Observe essas palavras comigo. Pé, pés. Nó, nós. Pá, paz. Má, mais. Crer, ver e vou. Querido aluno, observe que usamos dois acentos nos monossílabos, o acento agudo e o acento circunflexo. Esses acentos nos ajudam a entender como é a pronúncia da palavra, para que assim possamos falar corretamente. O acento agudo nos ajuda a entender que o som da vogal será aberto. Pé, pés, pá, paz, má, mais. Já o acento circunflexo indica que o som da vogal será fechado. Ver, vou, crer. Turminha, essa regrinha de acentuação dos monossílabos tônicos é muito importante, pois existem monossílabos que são escritos da mesma forma, mas com significados diferentes. E como saberemos qual significa o quê? Isso mesmo, através da acentuação. Observe comigo os exemplos a seguir. Vô Bita ou vó Bita disse para vó Duda ou vô Duda que eu não tomei banho. Quem é que é a avó? Quem é que é o avô? Está difícil de identificar, não é mesmo? No segundo exemplo, nós temos: nos não nos empolgamos com a música. Nos? Nossa, eu não estou entendendo nada. Você está? No nosso terceiro exemplo, temos: fiquei com do pato. Do duas vezes? Tem alguma coisa errada aí, gente. Quarto exemplo: é verdade e eu posso comprovar. E verdade? Estou sentindo falta de alguns acentos nessas palavras. Eu tenho certeza de que você sabe quais acentos são esses. Vamos verificar juntos quais dessas palavras possuem acento? Olha só, agora essas frases estão fazendo sentido. Vô Bita disse para vó Duda que eu não tomei banho. Ah, sim, vô Bita e vó Duda. Nós não nos empolgamos com a música. Fiquei com dó do pato. Ah, sim, dó de pena, né? É verdade e eu posso comprovar.
Agora está fazendo sentido. Mas quais dessas palavras são monossílabas? Na frase em 1, temos as palavras vou, vó, que, eu, não. Na frase 2, temos as palavras nós, não, nos e a. Na frase 3, temos as palavras com dó, do. E na frase 4, temos as palavras é, e, eu. Bom, monossílabos identificados, mas nem todos desses são tônicos. Quais são monossílabos tônicos acentuados de acordo com a regrinha que eu acabei de mostrar para você? Você ainda lembra da regrinha que falei ainda agora há pouco? Isso, acentuamos os monossílabos tônicos terminados em A, E e O. Na frase 1, temos os monossílabos tônicos vô e vó, seguindo essa regra. Na frase 2, temos o monossílabo nós. Já na frase 3, temos dó. E na frase 4, temos o monossílabo é. Viu, turma? Existem monossílabos que não são acentuados. Devemos ter o cuidado de acentuarmos essas palavras corretamente, para que a nossa mensagem escrita seja bem compreendida. Por isso, é importante estarmos atentos para qual acento utilizar e quando utilizar. O acento no monossílabo faz toda a diferença no significado da palavra. Vamos aprender mais uma regrinha de acentuação hoje? Observa comigo essas palavras: café, vovô, gambá, vovó, sabiá e boné. O que todas essas palavras têm em comum? Se você respondeu que elas são acentuadas, a resposta está exata. É isso mesmo. Todas elas são acentuadas. E digo mais, elas possuem outra coisa em comum. Você já conseguiu identificar? Não? Sem problemas, eu te conto. Todas essas palavras são oxítonas. Professora do céu, me ajuda. Oxítona, monossílabo. E é para isso que eu estou aqui. Vamos verificar de onde vem essa classificação chamada oxítona. As oxítonas fazem parte de um grupo da língua portuguesa que classificam as sílabas tônicas. Lembra da palavra tônico que vimos ainda agora? Pois é, aqui tônicas têm o mesmo sentido que vimos lá atrás, fonte, cheio de energia. As sílabas de uma mesma palavra possuem intensidades diferentes e, dependendo da palavra, essa intensidade vai ocorrer em sílabas diferentes. Pode ser na última sílaba, como é o caso da palavra café. Pode ser na penúltima sílaba, como é o caso da palavra felicidade. E pode ser na antepenúltima sílaba, como é o caso da palavra árvore. Quando a antepenúltima sílaba de uma palavra é tônica, eu a chamo de proparoxítona. Quando a penúltima sílaba é tônica, eu a chamo de paroxítona. E então, quando a última sílaba é tônica, eu a chamo de oxítona. Existem oxítonas acentuadas e não acentuadas. Mas hoje aprenderemos apenas uma das outras regras que existem de acentuação das oxítonas. A regra de hoje é simples. Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Se o som for aberto, usar o acento agudo. Caso o som seja fechado, usaremos o acento circunflexo. Observe esse trava-língua. O sabia, não sabia, que o sábio ou sabiu, sabia, que o sabia, não sabia assobiar. Esse trava-línguas está totalmente sem sentido e sem acentos. Eu consigo saber qual dessas palavras é sabiá, sabia ou sábio? Sem acento agudo está difícil de identificar. Vamos colocar os acentos corretamente. O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia assobiar. Agora sim, conseguimos identificar cada palavra, além do nosso trava-língua fazer sentido.
Diga-me, criança, qual dessas palavras que acentuamos é uma oxítona? Nossa, você arrasou na resposta. É a palavra sabiá. Veja como a acentuação pode fazer a diferença na sílaba tônica da palavra. Sabia não tem acento gráfico, portanto, sua sílaba tônica é a penúltima, bi, ou seja, ela é uma palavra paroxítona. Já a palavra sabiá, que possui acento, tem como sílaba tônica a sílaba a, ou seja, sabiá é uma palavra oxítona. E sabiá segue a regra que acabamos de conhecer. Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em a, e e o, seguidas ou não de s. Nunca é demais lembrá-los que nem sempre as sílabas tônicas serão acentuadas. Porém, quando uma palavra possui acento, você já vai saber que a sílaba em que está o acento é tônica. Veja este exemplo. Gisele e sua mãe, a dona Lídia, foram ao supermercado e dividiram a lista entre as duas para que as compras fossem mais rápidas. Observe a lista de cada um. A lista da Gisele tem cajá, guaraná, maracujá e açaí. A lista da dona Lídia tem arroz, cuscuz, abacaxi e caju. Qual lista apresenta palavras oxítonas? Você conseguiu verificar? É isso mesmo! Todas essas palavras são oxítonas, mas algumas delas não estão acentuadas. Qual dessas listas segue a regrinha que aprendemos? Aquela em que se acentuam as oxítonas a, e, o, seguidas ou não de s. Incrível! Vocês acertaram! É a lista da Gisele. Todas as oxítonas acentuadas dessa lista possuem sons abertos ou fechados? Sim, abertos. Como sabemos? Simples. Quando eu utilizo o acento agudo, automaticamente entendo que minha fala será aberta. Eu falo cajá e não caja ou cajã. Eu falo guaraná e não guarana ou guaranã. Eu falo maracujá e não maracuja ou maracujã. Eu falo açaí e não açaí ou açaí. Quando uso o acento circunflexo, sei que minha palavra tem um som fechado. Vejamos esse pequeno texto. Você não é mais bebê, por Arícia Gisele. O vovô perguntou para mim por que eu estava pensativa assim. Eu respondi que queria voltar a ser neném, quando tudo eu podia fazer. Meu vovô sorriu e em seguida admitiu: é muito bom te ver crescer, mas você não é mais um bebê. As palavras do texto que possuem acento circunflexo são palavras oxítonas. Você, bebê, vovô, nenê. Sem o acento circunflexo, essas palavras perdem o sentido. Acompanha comigo. Você, você. Fica a mesma coisa? Não, não é mesmo? Bebê, bebe. Sem acento fica outra palavra. Vovô, vovo. Sem acento, eu não identifico se eu devo falar vovó ou vovô, porque vovó é uma palavra que não existe. Nenê, nene. Sem acento, não sabemos o que significa. A regrinha das oxítonas é muito parecida com a regrinha de acentuação que vimos agora há pouco, das monossílabas. Como diferenciar? Bom, para começar, devo informar. Não podemos classificar palavras monossílabas em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, pois elas possuem apenas uma sílaba. Por isso que existe a classificação de monossílabos tônicos para as palavras monossílabas com sons fortes. Então, apenas classificamos como oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas as palavras a partir de duas sílabas. Você consegue identificar no texto "Você não é mais um bebê" um monossílabo tônico? É isso mesmo! Logo no título do texto, ele já aparece. É a palavra é, que segue a regrinha de acentuação dos monossílabos tônicos, aquela que aprendemos hoje. Acentuamos os monossílabos tônicos terminados em a, e e o. Turminha,
Os acentos agudo e circunflexo fazem toda a diferença nas palavras monossílabas e oxítonas. Bom, que tal você testar o que aprendeu comigo hoje? Está na hora da atividade. Atividade 1. De acordo com nossos estudos sobre monossílabos tônicos, faça o solicitado. Letra A. Faça a relação corretamente. O número 1 é para acento agudo. O número 2 é para acento circunflexo. Usamos em vogais fechadas e o outro usa-se em vogais abertas. Então, você lembra do que falamos agora há pouco? Isso mesmo, usamos em vogais fechadas os acentos circunflexos e em vogais abertas usamos acentos agudos. Letra B. Acentue as palavras monossílabas quando necessário. Titia já acabou de ler a revista? Mês passado, eu conheci o Rio de Janeiro. Paula deu um nó em seu cabelo. Vovó falou para sua netinha: venha cá, meu amor. E lá está o livro que eu quero. Você consegue identificar quais são as palavras monossílabas que precisam de acento? Isso mesmo! Na primeira frase, titia já acabou de ler a revista, eu preciso de acento na palavra já, é um monossílabo tônico. Na segunda frase, eu preciso de acento na palavra mês. Afinal, mês tem o som fechado e eu preciso do acento circunflexo. Paula deu um nó. Olha aí, nó é um monossílabo tônico e ele tem o som aberto. Por isso, eu vou usar o acento agudo. Vovó falou para sua netinha: venha cá, meu amor. Cá é uma monossílaba e precisa ser acentuada com acento agudo, porque senão vai mudar o seu som. Ao invés de cá, vai ficar cã. Lá está o livro que eu quero. Lá é uma monossílaba e ela é tônica. Atividade 2. Quais das palavras abaixo são monossílabos tônicos, acentuados com a regrinha que aprendemos hoje? Atenção! Todas as palavras que estão abaixo são monossílabos, mas nem todos estão encaixados no que aprendemos hoje. Lembra da regrinha que aprendemos hoje? Acentuamos os monossílabos tônicos que terminam em A, E e O. Então, a nossa resposta correta é pé, má, chá, pó e fé. Letra B. Classifique as palavras abaixo em monossílabos tônicos ou oxítonas. Lembrando que para a palavra ser oxítona, ela precisa ter, no mínimo, 2 sílabas. E monossílabos tônicos têm apenas uma sílaba. Então, a palavra A vai ser monossílabo tônico ou oxítona? Isso mesmo, vai ser monossílabo tônico. E a palavra parar, será que ela é monossílabo? Não é. Parar tem 2 sílabas, ou seja, ela é oxítona. Carijó. Carijó tem na sua última sílaba a tonicidade e tem 3 sílabas, ou seja, carijó é uma palavra oxítona. Ré só tem uma sílaba, então ela será um monossílabo tônico. Dó também é um monossílabo tônico, afinal só tem uma sílaba. E sabiá? Como acabamos de ver, sabiá é uma oxítona. E V? V tem apenas uma sílaba, ou seja, é um monossílabo tônico. Atividade 3. Circule a resposta correta. Letra A. Qual regra de acentuação das palavras monossilábicas que estudamos hoje? Você ainda lembra? Isso mesmo! Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E e O. Letra B. Qual regra de acentuação das oxítonas que estudamos hoje? Será que foi a de em ou ens? Ou será que foi de A, E e O seguidas ou não de S? Muito bem, você acertou! Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Turminha, é importante eu destacar para vocês que a segunda regra, essa aí de baixo, é uma regra que realmente existe, mas ela não foi o foco da nossa aula de hoje, tudo bem? Letra C.
Todas as sílabas tônicas são acentuadas? A professora falou para você sobre isso lá no início da aula, lembra? Não, nem toda sílaba tônica será acentuada. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje aprendemos duas regras de acentuação. Uma das monossílabas tônicas, acentuamos os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. E a outra das oxítonas, acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Vimos que, apesar de serem regras parecidas, essas classificações possuem uma diferença. Afinal, só podemos dizer que uma palavra é monossílaba se ela tiver apenas uma sílaba. Quando a palavra possui duas sílabas ou até mais, posso classificá-la como oxítona, se a sua força estiver na última sílaba. E os acentos? Os acentos. Vimos que eles são importantes. Devemos nos atentar ao falar. Agudo para a vogal aberta, circunflexo para a vogal fechada. Também vimos que nem todo monossílabo tônico é acentuado e nem toda oxítona será acentuada. Mas vimos que todas as palavras acentuadas terão sua sílaba mais forte onde o acento estiver. Que show! Você me acompanhou até aqui. Estou muito feliz em ter sua companhia. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, porque eu adorei estar aqui. Um grande abraço e até a próxima aula!